Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. E eu gosto dessa plataforma porque a gente pode abordar o tema com mais calma, trazer mais detalhes para vocês quando a gente compara com as outras redes sociais. Então o que eu quero trazer hoje para vocês é um tema de elevada importância, que é um compacto sobre cura, retirada de formas e retirada do escoramento de uma estrutura concretada. Por que isso, pessoal? Essas são coisas muito básicas que a gente aprende lá no início da fase técnica da engenharia, né? E é justamente quando a gente está terminando as piores matérias, que é cálculo, física e começando teoria das estruturas. Que, na verdade, essa é a pior matéria da engenharia, é a teoria das estruturas. Então, provavelmente muita gente, assim como eu, cursou a parte básica do concreto, junto com resistência dos materiais, né, já início de teoria das estruturas, fechando cálculo, fechando física. Então provavelmente deixou isso um pouco de lado por ser uma matéria mais fácil, né, uma coisa mais rápida de ser estudada, acabou dando prioridade a outras matérias. E aí quando a gente se forma e vai para campo, acaba aprendendo muito com os profissionais. Isso é muito legal, isso é bacana. Só que a gente acaba caindo no erro do conhecimento empírico, né? Aquilo que a gente aprende errado, a gente repassa errado. E muita coisa, inclusive entre engenheiros, é repassada da forma não tão correta. Não vou dizer errado, porque quando está errado a gente consegue pegar, mas aqueles detalhezinhos, aqueles pormenores acabam passando. E gravando o conteúdo aqui para vocês, eu sempre pesquiso as normas, pesquiso literatura, então aprendo muito, né? Por isso que eu tenho feito bastante conteúdo agora para a internet. É uma forma também de aprender, né? Quando a gente ensina, a gente acaba aprendendo mais. Então, pesquisando normas, eu vi também que eu aprendi muita coisa errada e eu quero trazer isso aqui tudo para vocês, num resumido aqui, para que esse conhecimento fique ao alcance de todos. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente vai abordar aqui é a cura. Cura nada mais são do que os procedimentos que a gente faz para evitar que a água evapore prematuramente lá da sua estrutura concretada, né? Isso porque essa água ela vai reagir com o cimento, né? Vai ser essa reação química que vai aglutinar os agregados e vai ganhando resistência com o tempo. Então, quando a gente tem pouca água, você tem diversos problemas de hidratação, né, do cimento propriamente dito. Você tem retração hidráulica, né, você perde o volume muito rapidamente. Ele retrai uma série de patologias envolvidas, por isso a cura ela é muito importante. Só que sempre fica, né, aquela dúvida de quanto tempo curar. E eu confesso que eu sempre aprendi que a cura deve ser realizada em dias específicos, né, quantidade de dias específicos. Mas, quando a gente pesquisa, vê a norma, a gente entende que a cura para elementos estruturais, ela deve ser, ser executada até que o elemento atinja 15 megapascal de resistência característica à compressão. Então isso já dá um norte aí para a gente, né? E como o concreto ele tem um ganho de resistência, né, do primeiro ao 28º dia, a gente consegue determinar esse ganho de resistência, é possível também estimar os dias que a gente precisa fazer a cura. Então, dependendo do traço, dependendo da resistência do traço, você vai precisar de mais dias ou menos dias. Antes de passar essa informação de quantidade de dias, é importante ressaltar que muitos estudos são feitos, né? E eles também relacionam umidade relativa do ar, incidência direta de sol e vento, pois isso tudo também acaba contribuindo para a evaporação da água. Então tem que ficar de olho. Tem que tomar um cuidado muito especial. Isso vai influenciar, vamos supor, numa área que você vai fazer lá a rega lá do concreto 2 vezes por dia. Se você tiver uma umidade baixa, bastante vento e sol, talvez você tenha que tomar um cuidado maior, fazer 3, 4 vezes, né? Não deixar o concreto secar, que isso pode atrapalhar. Mas falando de tempo, né, de prazo, o concreto, todo mundo sabe que ele ganha resistência, né, durante o tempo. O 28º dia representa 99% da resistência dele e os outros 1% ele vai ganhando até o final da sua vida útil, né? Já tem estudos aí que mostram que o concreto ganha resistência até em amostras de mais de 100 anos. Então, por isso que a gente fala que no 28º dia ele está com 99% da resistência total. E esse 99% da resistência significa a resistência característica adotada no projeto, tá? Por isso que isso é muito importante. Então, assim, o concreto de 20 MPa é aquele concreto mais fraco para a gente usar em elementos estruturais. Eu gosto de frisar isso bem, pessoal, porque 20 MPa você consegue virar na obra com facilidade, tá? É um concreto que dá.
fazer na betoneira, um concreto, né, forte. Porém, ele só é recomendado para estruturas que estejam em locais de baixa agressividade, tá? Então, se você tem um grau de agressividade um pouquinho maior, você já tem que partir do 25 MPa, tá? Então, 20 MPa, você vai precisar aí de aproximadamente 14 dias para fazer a cura, tá? Ele só vai atingir 15 MPa lá no 14º dia. Já o concreto de 25 a 35, todos eles atingem 15 MPa com 7 dias. Então você teria que manter a cura deles por 7 dias. O concreto de 40 MPa, ele já atinge em 3 dias, tá? Só que é muito difícil você utilizar 40 MPa para obras residenciais, né? Somente obras especiais que necessitem de uma resistência maior que a gente acaba utilizando. Então, na prática, a gente acaba adotando aí 7 dias de cura, né? Eu, quando falo para os meus clientes, assim, não é crime você fazer a cura por 14, por 21, até 28 dias. Depois de 28 é totalmente desnecessário, a gente sabe disso. Mas se o cliente pode, né, manter, eu recomendo que ele avance aí pelo menos até 21 dias, porque era assim que eu aprendi, né? E quando você também não faz o rompimento do corpo de prova, é importante que você estenda um pouquinho mais. Pode ser que o concreto não ganhe tanta resistência no início, vai ganhar essa resistência lá no final. Então, passar um pouquinho não é crime nenhum. E não menos importante, a gente tem a retirada das formas, né, pessoal? Muitos projetos aqui, quem já teve a oportunidade de trabalhar com projeto estrutural, já deve ter visto lá que tem uma nota que é praticamente fixa, né? Retirar as formas somente após 7 dias da concretagem. Isso porque a forma, ela é um agente de cura, tá? Ela também é um elemento de cura. A água, ela não evapora pela forma, né? Inclusive, quando a gente usa uma forma que seja muito porosa, que ela possa sugar um pouco da água do concreto, antes de concretar é preciso molhar essa forma, né? Então, assim, ela é um agente de cura, por isso que a gente só molha também a parte de cima da laje, né? E topo de viga. A gente não fica molhando o pilar, não fica molhando a base da viga, né? Porque a forma está ali para isso. Então, a retirada de forma, ela só pode ser feita após o término da cura. E esses 7 dias são coerentes com projetos, né, estruturais normais aí, que a gente usa concreto da classe C25, que são 25 MPa para cima. Então, já estaria coerente com o tempo de cura de 7 dias. Né? Então, isso é muito importante que se respeite esse prazo, né? Porque se você tirar antes do prazo, você vai ter que ficar molhando pilar, molhando viga, e é um desperdício, né, pessoal? Algumas obras especiais pode ser que seja necessário isso, mas isso é tudo previsto, né? Mas obra normal, obra residencial, não há necessidade de você antecipar a retirada das formas, né? No mínimo 7 dias, se quiser deixar 14, não é errado, não é crime, é só ver também a questão do andamento da obra, se isso não vai atrapalhar os demais serviços que vêm posteriormente. E por fim nós temos o escoramento, né? O escoramento ele é muito essencial, tanto na fase pré-concretagem, né? Quem já viu aí, a falha no escoramento causa um prejuízo absurdo, né? Se ele falhar durante a concretagem é muito ruim, se ele falhar depois é pior ainda, e se você retirar ele prematuramente, você pode comprometer a sua estrutura a ponto de ter que demolir ela inteira. Isso porque, pessoal, o concreto ele vai ganhando resistência com o tempo, só que a gente precisa entender que dentro do elemento concretado, as coisas não são tão uniformes quanto parecem. Então você pode ter um trecho daquela peça, uma viga, por exemplo, você pode ter um trecho dela com baixíssima resistência e um outro mais resistente. A tendência é que lá no 28º dia tudo esteja uniforme, mas nessas fases iniciais pode acontecer de você ter alguma coisa assim bem diferente dentro de uma mesma peça. E qual é o maior risco aí? Primeiro que quando ele está ganhando resistência, ele também está se alterando o módulo de elasticidade da peça. Então esse módulo, né, essa peça ela tem a tendência de ficar mais flexível. E qual é o principal problema que isso acontece? Quando o concreto ganha resistência à compressão, ele também está ganhando resistência à tração. E a resistência à tração, ela é aproximadamente 10% da compressão. Então assim, essa resistência está muito baixa. E aí você tem a ferragem lá dentro, se a peça começa a flexionar, a fletir, a tendência é a armadura precisar do concreto segurando ela, né, para a armadura poder entrar na fase elástica dela lá.
Só que se o concreto não estiver segurando, ela escorrega. E aí, meu amigo, comprometeu sua peça para sempre. Mesmo que depois ela adquira resistência, ela já vai estar completamente deformada. Isso é possível ver em vídeos aí da internet. Você vê lajes iguais, um andar completamente fletido e o outro direitinho, às vezes até lajes contínuas, né? Uma viga separando no meio, você vê que a do lado está direitinho e a outra lá está bem fletida. É por conta disso, você antecipa a retirada do escoramento e tem uma série de problemas aí. Então, o escoramento, pessoal, a gente só pode tirar ele após 28 dias da concretagem, que é quando o concreto ele já recebeu, ele já ganhou a resistência dele, característica de projeto, ou seja, no 28º dia ele já é apto a resistir toda a carga que a estrutura foi projetada para resistir. Antes disso, por mais que sejam só cargas de construção, tem essa questão da peça não estar completamente resistente. Você pode ter uma falha localizada que vai comprometer sua estrutura como um todo. Então tem que ter muito cuidado. Então, pessoal, cura tem que ser em relação à resistência do concreto, entre 7 e 14 dias. Não é crime nenhum curar por 21, totalmente desnecessário curar por mais de 28. Então, fica a critério. Não pode ser menos que 7, né? Se for concreto de 20, não pode ser menos que 14. Então, vocês podem verificar. E quanto mais, melhor, até 28 dias. Não é crime nenhum fazer isso. Retirada das formas. Só retira a forma quando a cura tiver terminado. E o escoramento somente após 28 dias da concretagem. Pessoal, fico por aqui. Se você gostou, né, pode comentar aí com a gente, compartilhe esse vídeo, siga a gente para estimular, para a gente poder fazer mais conteúdos como esse. Todos os nossos conteúdos são verificados, né? A gente olha a norma, a gente pesquisa muito antes de estar fazendo um vídeo aqui para vocês. Não é da minha cabeça, não é achismo, é sempre muito pesquisado. E a dúvida de vocês é de extrema importância para a gente saber o que produzir, o que fazer para tirar a dúvida de vocês. E sempre lutando por uma qualidade de serviço maior e pela valorização da engenharia. Um forte abraço e até a próxima.